Como será a volta de Cristo Jesus? Já pensou nisso? Nós vamos apresentar hoje o que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre esse tema tão empolgante e, claro, com a sua audiência, a sua participação também. Nós estamos na reta final, hoje quarta-feira, amanhã, o último encontro sobre esse tema, exatamente falando sobre a volta de Jesus e na temporada Fé. O sentido da fé na sua vida e na minha vida também. Nós apresentamos vários temas aqui. O tema dessa semana, em especial, é fé e restauração da criação. A criação sendo restaurada, a volta de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre as evidências, os textos bíblicos falando sobre a volta de Jesus e amanhã também sobre a nova terra. Espero você bem rapidinho, a gente volta já após um rápido intervalo ao vivo no Escola Bíblica. E é bom ter você junto com a gente mais uma vez no meio da semana, quarta-feira, aquela pausa durante a noite, durante a semana também, para a gente tirar um tempo para pensar em coisas boas. Em especial o tema de hoje, a gente falando sobre a volta de Jesus. Como é que será a volta de Cristo Jesus a essa terra? Muitas pessoas têm opiniões diferentes, né? Várias opiniões sobre a segunda vinda de Jesus. A gente vai começar falando sobre essas opiniões, mas principalmente hoje, biblicamente, trazendo grandes lições para nós, tá bom? Nós vamos, nesse momento, abrir o nosso coração, falar com Deus e, claro, a sua audiência é muito importante e a sua participação também. Vamos orar e, na sequência, eu quero aproveitar e dizer como você pode se envolver e participar com a gente também. Senhor, obrigado mais uma vez, é mais um encontro, quarta-feira. Estamos aqui apostos já para estudarmos mais uma vez a Tua Palavra e é com o coração aberto que nós pedimos, ilumine, clareie a compreensão acerca da Tua Palavra, nos direcione ao tema de hoje também e nos ajude a termos o foco principal que é a Tua breve volta. Abençoe cada pessoa que está nos acompanhando aqui, nos assistindo também, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema de hoje é muito importante porque, afinal de contas, a gente sabe que existem muitas, mas muitas pessoas que estão vivendo dramas emocionais, familiares, questões de saúde profundas, né? O coronavírus está realmente ferindo pessoas, deixando pessoas sem esperança, depressivas. Só que quando a gente fala disso, a gente se esquece que não tem só esse problema ou essa dificuldade nesse mundo que a gente está vivendo, né? Existem outros tantos que são diretamente ou indiretamente relacionados ao coronavírus, pessoas que têm outras doenças, pessoas que já estavam, quem sabe, no fundo do poço emocionalmente, no vício das drogas, famílias destruídas. E a promessa para a solução de tudo isso é exatamente a volta de Jesus. E como eu comecei falando, existem várias opiniões sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus veio de forma invisível e espiritual. Sabia disso? Existem algumas religiões que acreditam que Jesus já veio, que Ele está por aí, Ele está agindo na vida das pessoas aqui na Terra. Existem religiões que acreditam, e denominações também cristãs, ou que se dizem cristãs, que acreditam que, na verdade, a vinda de Cristo é um novo reino estabelecido aqui nessa terra, de alguma maneira, seja espiritual ou presencial também. E existem outros cristãos que acreditam no arrebatamento secreto da igreja. Nós já estudamos uma semana especificamente sobre o arrebatamento secreto. E se você quiser acompanhar essa lição, é só entrar no NT Play. Nós temos vários estudos, pesquise, ou no YouTube também do programa Escola Bíblica, você pode saber mais informações sobre esse tema, né? Arrebatamento secreto. Mas hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a volta de Jesus, sem se esquecer que existem visões diferentes sobre essa questão da vinda de Jesus ou não. Existe um filme que é muito falado, né? O Deixados para Trás. Há uns anos atrás ele foi
campeão de bilheteria em vários cantos do mundo, que é o Deixados para Trás, o Fim dos Tempos Começou, relacionado justamente à questão de uma má interpretação de Mateus 24, verso 40, que, segundo alguns, falaria sobre um arrebatamento, sobre uma subida de um grupo de pessoas que aceitaram a Jesus de coração antes mesmo do juízo final. Mateus 24, 40 diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, muitas pessoas acreditam, e essa teologia é sistematizada em vários cantos, em várias denominações, quem sabe até você, a sua crença religiosa seja essa, que algumas pessoas subirão para o céu, enquanto outras permanecerão. Mas, estudando a Bíblia, estudando todo o contexto de vários textos, nós entendemos que, infelizmente, é um equívoco a gente acreditar dessa maneira. O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Ela diz o seguinte, ela diz que Jesus prometeu aos discípulos que ele regressaria de novo, e a Bíblia diz isso, a volta de Jesus, em João capítulo 14, versos 1 a 3. A gente já começa com um verso aqui, né? João 14, versos 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. A gente começou esse texto aqui no início da semana, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez, ou virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então vamos pensar em algumas palavras, algumas lições sobre a vinda de Jesus aqui, um tema tão importante, a solução para os problemas humanos. Na casa de meu pai, diz o texto, há muitas moradas, ou muitos aposentos, né, de acordo com a versão. Isso quer dizer, portanto, que existe um espaço, um lugar reservado para cada pessoa. É um lugar onde todos nós podemos morar. O texto ainda diz assim: se isso não fosse verdade, eu não teria dito a vocês. Mas como Jesus disse imediatamente, ele jamais, como fez no passado, ele foi fiel à sua palavra, ele jamais enganaria ninguém. Eu vou preparar um lugar, é obter o direito de estar no lugar, possuir o lugar, possuir o reino eterno. Essa é a visão que nós temos acerca do que Jesus tem para nos dizer aqui. Atos capítulo 1, versos 10 e 11 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, ou fixos olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu os viste subir, ou o viste subir. Então o que chama a atenção nesse verso, falando sobre a volta de Jesus, é justamente a subida de Jesus. Dois homens de vestes brancas, anjos com forma humana, a gente pode ver essa descrição também em Lucas 24, verso 4. Então, eles dizem as seguintes palavras: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo modo, ele vai vir. Como que Jesus vai vir? E aí, a gente pode analisar exatamente como foi a subida de Jesus. Jesus subiu pessoalmente, de fato, visivelmente, as pessoas puderam ver Jesus subir, e Jesus subiu gloriosamente. E é exatamente assim que Jesus virá. Pessoalmente, visivelmente e gloriosamente. A gente vai trabalhar um pouco mais esse tema, esse aspecto aqui, tá? Agora, como é que Jesus vai voltar? Como é que será a vinda de Jesus de fato? Hoje a gente está abordando aqui muitos textos, né? A Bíblia descreve imensamente sobre a volta de Jesus. Lucas 21, verso 27 diz assim, olha só: então verão o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Então, mais uma dica para a gente aqui, mais uma lição que a gente está aprendendo hoje. Jesus vai vir de forma gloriosa, então não tem como Jesus ser despercebido.
Não tem como ser um evento onde Jesus virá escondido ou algumas pessoas irão antes, não. E a gente pode confirmar isso, e eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa depois. Vamos fazer o seguinte, vamos projetar aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 7. A gente pode confirmar exatamente isso. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha que interessante. Todas as pessoas terão a oportunidade de ver Jesus. Sejam aqueles que creram em Jesus, sejam aqueles que foram incrédulos, que não acreditaram na vinda dele, até mesmo quem? Os que o traspassaram, até mesmo aqueles que mataram Jesus, verão a glória de Cristo Jesus. Para eles será uma confirmação, é ao mesmo tempo um espanto, né? Eu fico imaginando ali, né? Imagina eles sacrificando a Jesus apenas como mais um cruel homem, como um homem indigno da vida, mas de repente eles olhando e vendo Jesus voltando nas nuvens dos céus. Então, como foi mencionado, Jesus virá de forma visível, de forma gloriosa. E há sempre muito mais informações, muito mais mensagens para nós. O que nós veremos? O que nós ouviremos quando Jesus voltar? A Bíblia fala como é que será a vinda de Cristo Jesus. Mas antes eu quero dar uma pausa aqui. Após o intervalo a gente vai falar exatamente isso, como será o momento, o ambiente da volta de Jesus. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero aproveitar, dar uma pausa aqui e agradecer, porque existem muitas pessoas que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, inúmeros novos alunos, pessoas que têm pedido material, estudado, entrado em contato com a gente também. E eu quero lembrar você que você pode receber esse material na sua casa. Esse tema que a gente está apresentando, ele é apresentado nesse DVD também, tá? Você pode pedir gratuitamente esse curso através do WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente dizendo assim, eu quero receber o DVD, O Sentido da Fé. Quero receber o DVD e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? O WhatsApp é o 12982444449. Manda uma mensagem agora. Vai ter uma equipe que vai retornar para você. Se você quiser ligar para a gente agora também, uma equipe também vai retornar para você fora do horário comercial, tá bom? No horário comercial eles vão atender no mesmo momento a você. Mas o telefone está aí, 12 21 27 31 21, é para você entrar em contato com a gente e receber o seu DVD também. Eu quero mandar alguns abraços após o intervalo e na sequência a gente vai falar então um pouquinho como é que vai ser o ambiente da volta de Jesus aqui na Terra. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho e eu volto com você já já. Até mais. Já estamos de volta e eu estava aqui acompanhando no intervalo aqui algumas pessoas escrevendo, bem rapidamente no finalzinho e já alguns abraços aqui que eu faço questão de enviar para você, tá? Um abraço muito especial, essa mensagem eu recebi hoje à tarde do pastor Gilmar Batistotti, aqui do grupo de pastores da Novo Tempo. Ele diz o seguinte, olha, senhor Samuel, senhora Francisca, de Uberlândia, Minas Gerais, são presbiterianos e assistem muito o programa Escola Bíblica. Senhor Samuel, senhora Francisca também, um abraço muito carinhoso para vocês que estão acompanhando a gente, tá bom? Que Deus abençoe muito, com muito carinho, um forte abraço para vocês aí. Um abraço também para o senhor José, a Amélia também, senhor José, a senhora Amélia de Gaspar, Santa Catarina. Um abraço para vocês assistindo a gente nesse momento também. E tem gente, acabei de ver pessoas de várias crenças religiosas aqui, e justamente dois abraços que eu salvei agora aqui, a Carmélia Gomes, ela diz o seguinte, estou assistindo agora, gosto muito do programa, sou da Assembleia de Deus, admiro muito, não perco nenhum programa, sou de Canindé, no Ceará. E também a Rosilane Amaro, dizendo, amo muito esse programa, sempre assisto com o meu patrão, Deodato. Manda um abraço para a gente aqui da Igreja Adventista Central de Muzambinho, Minas Gerais. É o Brasil acompanhando a gente. Agora citei alguns aqui, né? Deixa eu relembrar você de uma coisa muito importante. Primeiro que semana que vem será o nosso último encontro
dessa temporada, tá bom? Semana que vem, depois nós teremos uma nova temporada que a gente vai começar a divulgar a partir da semana que vem para você, tá bom? Novos temas, novo conteúdo, novo material. Então, por isso, aproveite a oportunidade e peça o DVD O Sentido da Fé. Eu anunciei hoje, estou fazendo questão de anunciar 2 vezes hoje para você esse DVD, porque é a oportunidade que você tem de estudar com alguém esse tema muito, mas muito precioso e especial que a gente está estudando aqui, tá bom? Essa semana a gente está falando sobre a restauração da criação, a volta de Jesus. E deixa eu adiantar para você. Amanhã a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente tem curiosidade. Pastor, tá bom, hoje é quarta-feira, é o penúltimo encontro, está falando sobre como é que vai ser a vinda de Jesus e o céu. Eu queria saber como é que é o céu. Amanhã a gente vai falar para você o que a Bíblia fala sobre o céu, como é que vai ser o ambiente do céu. Interessante isso, hein? Muita gente tem essa curiosidade. E se você conhece alguém que tem a curiosidade para saber como é que vai ser o céu, o que a Bíblia fala acerca do céu, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema aí, tá bom? Vamos continuar apresentando sobre a volta de Jesus? Uma pergunta que eu lancei no bloco anterior foi a seguinte: o que nós veremos ou nós ouviremos quando Jesus voltar? A resposta está na Bíblia, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado ou aclamação, né? Brado ou aclamação, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a grande mensagem da Novo Tempo para você. E existe uma palavra aqui muito forte, né? O brado, aclamação. Essa palavra aclamação no grego, grito de aviso, um grito de guerra. Jesus representando como um rei vitorioso, dando a palavra de comando às hostes lá do céu. E é bonito a gente ver isso. E mais um detalhe também, né? Toda a igreja, não será uma pessoa somente, não será, quem sabe, um privilegiado, alguém que teoricamente tem um carisma melhor, ou teve um relacionamento mais íntimo com Deus, mas a Bíblia diz o seguinte, que toda a igreja, e quando a gente diz a igreja, não diz uma placa de igreja, diz igreja nesse contexto como o povo de Deus aqui na terra, toda a igreja será arrebatada, e aí não é arrebatada cada um num momento, não, toda a igreja vai subir ao encontro com Cristo Jesus no momento da segunda vinda dele, de forma visível, gloriosa, barulhenta, e não de forma secreta. Tem mais um texto que eu quero repartir com você, quero compartilhar com você, tá? Mateus 24, verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a gente começa a entender que não tem margem de dúvida sobre como será a volta de Jesus. Ela será de uma maneira que nenhuma pessoa deixará de ter a oportunidade de presenciar a volta de Jesus. Até mesmo os que o traspassaram, até mesmo aqueles que mataram Jesus serão revividos, né? Ressuscitados. Eles poderão ver a volta de Jesus. Um relâmpago passa despercebido? Não passa. Um relâmpago fica em segredo? Ele é escondido? Não. Ele é apresentado no céu para todos verem, né? Como um relâmpago, que tudo permeia ali, rápido, repentino, um brilho gigante, deslumbrante. Então, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda de Jesus. Biblicamente não resta margem de dúvidas. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte: pastor, Jesus não virá. Nós apresentamos ao longo da semana aqui que uma das evidências de que Jesus disse que viria é justamente aqueles que zombariam disso, né? Mas Jesus mesmo preveniu também, para nós não sermos enganados sobre a sua segunda vinda. Quero apresentar para você mais um texto aqui. É sempre bom a gente ir à Bíblia, tá? Por isso, escola bíblica. Diz assim, Mateus 24, versos 23 a 26, diz assim:
Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou eis que está ali no interior da casa, não acrediteis. É interessante esse ponto, esse texto aqui, porque hoje você deve ter ouvido falar, e a gente já mencionou em outros momentos aqui, alguns falsos cristos, alguns nomes de homens, inclusive no Brasil, o famoso Henri Cristo, né, que se diz ser Jesus, a gente já mencionou sobre ele, algumas características aqui em outros programas. E não somente ele, mas outros homens ao longo da história e hoje dizem que são Jesus ou a reencarnação de Jesus. Esses homens muitas vezes viram motivo de zombaria. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte, que antes da volta de Jesus, a artimanha do inimigo de Deus, a forma de enganar as pessoas será tão sutil que você percebe, no deserto, o texto diz, né? Em um recinto fechado, será uma forma de enganar as pessoas sem uma aparição pública que despante motivo de zombaria, lugares retirados, né? Indicando talvez que os falsos messias evitariam um repúdio público. Eles seriam perspicazes para não virar motivo de chacota. Então, você pode perceber o seguinte, quem estuda a Bíblia vai estar mais preparado, terá menor chance de ser enganado. E é sempre importante a gente entender sobre a volta de Cristo Jesus, estarmos preparados acima de tudo. Em outros momentos, a gente vai apresentar aqui detalhes da profecia bíblica. Na próxima temporada, a gente vai falar sobre situações, momentos, eventos, sinais da volta de Jesus, porque nós acreditamos não numa data da volta de Jesus. Em momento nenhum a Bíblia fala sobre uma data específica da volta dele. Mas ela diz o seguinte, que o mundo será preparado e nós podemos ver elementos, estudar mais elementos que mostram que Jesus está prestes a voltar aqui à Terra. Agora eu quero lembrar você de algo muito especial. Amanhã a gente vai encerrar o tema sobre a restauração do Éden, falando justamente sobre como será o céu. Serão 2 momentos, né? A gente passará um momento no céu, após a volta de Jesus, e depois a nova terra também. Depois dos 1000 anos, a nova terra. E a gente vai falar um pouquinho aqui como será esse ambiente agradável, um ambiente acolhedor do céu e da nova terra. Quero fazer um desafio para você que está em casa hoje. O desafio é você se preparar para a volta de Cristo Jesus. Existem sinais que estão mostrando que em breve ele vai voltar. Existem ambientes sociais que mostram que Jesus já está escrevendo os dias e o momento em que ele subirá. Aonde? Estará no alto, olhando para nós, esperando o ser humano para viver eternamente ao lado dele. Nós não sabemos a data exata. Mateus 24, 36 diz assim que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Filho do Homem. Nem o Filho, ou melhor, senão o Pai. E o nosso papel é ficar atento à volta de Cristo Jesus. Mateus 24 ainda diz assim, vigiai, pois não sabeis o dia que vem o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus dirija você, que Deus prepare o seu coração e que Deus direcione você a estar preparado para a breve volta de Cristo Jesus. Eu quero orar com você agora nesse momento e pedir que Deus fale ao seu coração e nos prepare cada vez mais para a volta dele. Senhor, nosso Deus, grandioso Pai, obrigado por mais esse encontro, por mais esse estudo e por essa grande esperança. Eu peço com o coração aberto agora, que essa seja a esperança daqueles que estão sofrendo nesse momento, daqueles que têm lágrimas nos olhos, aqueles que perderam queridos, aqueles que se sentem angustiados nesse mundo mau,
aqueles que esperam momentos de esperança e paz e muitas vezes estão chorando. Esteja com essas pessoas, Senhor Deus, tenha misericórdia e coloque no coração delas o desejo da Tua breve volta. Nos abençoe, nos dirija hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, não se esqueça, vamos falar sobre como é o novo céu. Um abraço, Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.